Receita brasileira, a resposta do agronegócio à demanda mundial por alimentos e energia. Este é o tema do Fórum Internacional da Agropecuária, acontecendo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na sede da FamaSul. E o Giro do Agro 360 veio fazer a cobertura, conversar com autoridades, representantes do setor, para entender a potência do Brasil na demanda internacional. Vamos acompanhar com a gente. Primeira alegria a gente poder receber o FIAPE aqui, a todos vocês de outros países, representantes, adidos, embaixadores. Muito bem-vindo ao Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela presença de poder participar de uma discussão importante daquilo que é um dos grandes ativos sul-mato-grossenses e brasileiros, que é a segurança alimentar, a transição energética que está presente no mundo, e a gente tem aprendido muito ao longo dessa trajetória. E o Mato Grosso do Sul tem aprendido e feito muito do que diz respeito a isso. No etanol de milho, na energia de biomassa, no biometano. São várias as ações presentes aqui no estado. A FamaSul é anfitriã do Fórum Internacional de Agronegócio. E aqui com o Marcelo comigo, presidente da FamaSul, queria que você falasse para a gente. O estado tem uma representatividade na segurança alimentar muito grande, né? Frente ao Brasil e global. Eu gostaria de saber qual que é o papel, né, do nosso estado na produção de energia, de alimentos mundial. Bom, o estado ele tem essa característica de produção, principalmente porque nós somos privilegiados com o clima e terra. E os nossos produtores têm uma aptidão nata a fazer essa agricultura pujante que nós temos aqui, de excelência e qualidade com sustentabilidade. Então isso atrai realmente o investidor e os olhos para o nosso setor, principalmente na expansão, não só na pecuária, na soja e no milho, mas hoje nós temos aí a cana, eucalipto, cítricos, amendoim. Nós estamos diversificando uma camada e dando oportunidades aí de novos negócios dentro do estado. Legal, Marcelo. Aqui 16 países representando de forma global a segurança alimentar, 16 nações, líderes mundiais presentes aqui. Como é para nosso estado, para a FamaSul ser anfitriã desse evento, dessa magnitude? Olha, é muito importante. Inclusive, nós temos um adido da União Europeia que está aqui. E para nós, a importância de mostrar a agricultura tropical que nós fazemos. Isso é importante dizer, porque muitos brasileiros também não sabem, a nossa agricultura, ninguém é tão tecnificado como nós no mundo. Nossa. Não tem ninguém que faça o que nós fazemos. 3 safras no mesmo hectare, essa produção de plantio direto na palha. Isso nem a Argentina, que é a nossa mais próxima concorrente, não consegue fazer, principalmente por clima. A nossa agricultura tropical tem que ser apresentada para o mundo. E essa é uma oportunidade que nós temos de trazer esses representantes, principalmente da União Europeia, para conseguir chegar ao nosso nível de produção. Nosso diferencial. Diferencial de produção e a sustentabilidade que nós temos. E como manter, para a gente finalizar aqui, como manter essa produtividade, né, e essa visibilidade internacional? Com certeza, sempre aliado com a ciência e tecnologia, a Embrapa e as universidades, trazendo novas tecnologias que estão sendo aplicadas e serão aplicadas no campo, mantendo essa produção que nós temos com qualidade e sustentabilidade. E a gente está aqui com a Mariana Aragão, que é chefe-geral da Embrapa Gado de Corte local. E ela é uma das painelistas do evento. Mariana, queria que você falasse um pouquinho do seu tema, né, que é o pecuária de baixo carbono, e a importância desse evento, né, global aqui no nosso estado. É um privilégio termos esse evento de alto porte aqui no nosso estado, um estado pujante, né, um estado que tem no agronegócio uma das suas maiores fontes até de orgulho nosso, né? Sim. De realmente um desempenho muito impressionante nos últimos anos, um avanço tecnológico. E o tema que a gente traz é a pecuária de baixo carbono. E a gente vai falar um pouco da importância, né, da gente descarbonizar a cadeia da pecuária de corte e mostrar também, desmistificar um pouco essa questão da baixo carbono, porque talvez os produtores pensem que a gente está falando de alguma coisa muito difícil de ser feita. Sim. E, na verdade, o que a gente fala é que pecuária de baixo carbono é uma pecuária bem feita, né? É uma pecuária que usa a tecnologia da forma correta, é uma pecuária de alta produtividade. Ou seja, a gente está trabalhando com a eficiência dos sistemas. Então, quanto mais eficiente,
o carbono ele é um indicador de eficiência do sistema. Então, quanto maior a eficiência, menor é esse balanço, né? Ou seja, o sistema de produção é capaz de reter mais carbono e, com isso, um sistema eficiente de baixo carbono vai ter também maior lucratividade. Então, na verdade, a gente está falando tudo no mesmo sentido, não é antagônico, né? Ou você produz de baixo carbono ou você aufere lucros. Pelo contrário, trabalhar com baixo carbono, boas práticas, você tem, né, o produtor tem uma perspectiva de colher bons resultados. E Mariana, a gente sabe que nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo. O estado do Mato Grosso do Sul contribui muito com esse posicionamento. Como a gente se mantém nesse patamar, né? Também construindo a sustentabilidade que é tão importante. Olha, eu acho que é o que a gente continuar fazendo o que a gente já faz, né? Então, aqui o Mato Grosso do Sul tem um ambiente institucional muito favorável para a produção. Foi falado agora há pouco, né? É um estado pró-investimento, né? Então, isso faz uma diferença muito grande, porque nos últimos anos a gente vê que a nossa produtividade aumentou, nosso rebanho diminuiu e ainda assim conseguimos produzir mais, exportar mais. Ou seja, continuar essa trajetória que a gente já vem sendo muito bem sucedido nesse sentido. E para finalizar, você como primeira mulher chefe geral, né, da Embrapa Gado de Corte, eu queria que você falasse como, né, que o papel feminino pode contribuir ainda mais nesse setor. Eu acho que a gente vem para somar, né, a gente vem para trazer olhares diferentes. A mulher tem um olhar diferente, tem um olhar talvez mais cirúrgico, mais né? cirúrgico, mais minucioso, mais detalhista. Tem também um olhar talvez mais focado nas pessoas. Então a gente vem para contribuir, para agregar nesse bolo aí, nesse todo que é tão masculino, né? O agro ainda tem uma representatividade muito grande masculina e tudo bem, né? Mas agora a gente está chegando e está mostrando que a gente pode contribuir, a gente quer contribuir e para se ombrear com os homens, para a gente poder realmente avançar numa pecuária, numa agricultura mais inclusiva, mais diversificada, né? E mais sustentável. Outro painel aqui do FIAP, com Pedro Cunto, representando o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Aqui comigo ele vai falar um pouquinho sobre o painel dele apresentado. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse programa do Caminho Verde Brasil, como que funciona ele na prática, Pedro. Bom, o Caminho Verde Brasil, o objetivo é recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil, o que significaria um incremento enorme para a nossa produção, talvez quase dobrar essa produção. Isso ao longo de 10 anos. A gente já conseguiu financiar a primeira etapa. São 30 bilhões de reais, já estão disponíveis nos bancos, são 10 bancos. Num primeiro momento, eles estão selecionando os clientes. Não é um programa como o Plano Safra, que tem uma regra pré-definida. Os bancos têm um grau de liberdade para atuar com esse recurso. E é importante que os produtores que tenham interesse e ainda não foram procurados pelos bancos, que procurem, que cobrem informação, porque o dinheiro já está disponível. Queria que você falasse para a gente a importância desse evento, né? O Fórum Internacional, são mais de 16 países representando aqui para falar sobre a segurança alimentar, né? Representando o MAPA, como que você enxerga o nosso país na produção de consumo mundial de alimentos e energia? O Brasil tem sido grande provedor do celeiro do mundo, grande provedor de alimentos para o mundo, maior exportador. E que país tem condição de dizer que tem 66% da área ainda preservada, 29% disso dentro das propriedades rurais, né, 29% do território nacional, e que ao mesmo tempo tem condição de dobrar a produção, já é o maior exportador, pode dobrar essa produção sem desmatar uma árvore. É um diferencial gigantesco. Então, e plantando cada vez mais, né? Sim, sim. Então, essa discussão toda de mais produção, mais sustentabilidade, ela é fundamental. Isso está sendo cobrado cada vez mais pelos mercados e a gente já atende e a gente tem condição de atender num nível que os outros países não conseguem. Então, a gente pode ter um acesso diferenciado ao mercado. O Mato Grosso do Sul se posicionou algum tempo atrás, há pouco mais de 10 anos, como um estado
que se propôs a ganhar excelência e ser muito competitivo nesses dois temas: produção de alimentos e energia, e com sustentabilidade. Isso está intrínseco a essas duas ações de desenvolvimento. E o Estado pró-negócio, o Estado que não enxerga na iniciativa privada um adversário, um Estado que constrói junto com o privado soluções para as pessoas, oportunidade para as pessoas. Então, quando a gente ganha tração nesse desenvolvimento e cresce pelo menos o dobro da média brasileira nos últimos 10 anos, isso se traduz em oportunidade de emprego, de renda. Nós saímos da 17ª renda média do país para a 3ª maior renda média do país, professor Alberto. Não é pouca coisa para um estado pequeno como o nosso e lastreado numa economia inicialmente do setor primário e que se transformou fortemente ao agregar isso e conduzir uma equação fiscal que pudesse nos levar, vocês viram aqui no vídeo, o estado que mais investiu no Brasil no ano passado, em percentual da sua receita corrente líquida. Que pode parecer simples, mas para o público é um desafio gigantesco. Foi 16% da nossa receita em investimento. E quando você soma isso ao investimento privado em todos os projetos de PPPs e concessões, a gente ganha uma dinâmica econômica importante e cada vez mais atraindo o capital privado direto para os seus negócios e dentro dessa área.